Falar em realidade virtual tá na moda, ainda mais agora que o Facebook e o PlayStation já colocaram no mercado seus óculos próprios para o uso dessa tecnologia. Só que tudo isso é muito novo e grande parte do mundo ainda se faz três perguntas. O que diabos é a realidade virtual? Por que isso me interessa? E por que ainda se insiste em colocar uma tela grudada na cara das pessoas se o Google já tentou fazer isso com o Google Glass e não deu certo? Realidade virtual é uma simulação criada por computador que gera um ambiente visual e sonoro em 360 graus, dentro do qual o usuário é imerso através do uso de um capacete, um óculos ou qualquer outra tecnologia aplicada aos olhos. Além da realidade virtual, ainda existem outras duas categorias, a realidade aumentada e a realidade mixada. Enquanto a realidade virtual pressupõe o isolamento do usuário em relação ao ambiente externo, a realidade aumentada coloca uma camada nova de informação em cima daquilo que a gente já vê, o que é o caso do Google Glass, por exemplo, e a realidade mixada digitaliza elementos reais e coloca uma representação deles dentro de uma realidade criada virtualmente, o que tem sido feito muito no desenvolvimento de jogos. Foi a indústria do videogame, aliás, que experimentou o primeiro grande fracasso na tentativa de se levar essa tecnologia para as massas. Em 95, a Nintendo lançou o Virtual Boy, um capacete de realidade virtual que prometia inaugurar uma nova era, só que essa era ainda não tinha chegado. A tela só mostrava duas cores, os gráficos eram horríveis e, justo por isso, o negócio ainda dava náuseas em quem usava. Só que a tecnologia evoluiu e hoje tu consegue experimentar a realidade virtual no maior conforto, sem precisar desembolsar uma grana preta. O Cardboard, por exemplo, é um óculos de papelão que pode ser comprado por $10 na internet ou até mesmo impresso e montado em casa, sendo acoplado a um smartphone. E daí pra cima tem óculos de 80, de 200 e de milhares de dólares, voltados para jogos, para o cinema, para a educação, para a saúde, cada um sendo produzido por uma empresa mais inovadora e rica que a outra. A Magic Leap é uma empresa que levantou $500 milhões em investimentos, sem ter absolutamente nada sendo vendido, e muito pouca informação divulgada, além de um site que exemplifica como a tecnologia deles pretende trazer a realidade aumentada para o nosso dia a dia. A Microsoft investiu centenas de milhões no HoloLens e anunciou há pouco a capacidade de holoportar pessoas, ou seja, de fazer com que um holograma recrie a imagem tridimensional de alguém numa sala do outro lado do mundo. O Facebook incorporou o Oculus Rift por $2 bilhões e, na ocasião, Mark Zuckerberg foi bem claro quanto aos motivos da ida dele às compras. Se nos primórdios da internet a comunicação se baseava principalmente em texto, Mark contou. Em seguida passaram a prevalecer as imagens, depois os vídeos, e logo a gente vai estar conseguindo experimentar realidades virtuais alheias com meia dúzia de cliques. Vai ser possível acordar de uma noite de sono e compartilhar uma experiência onírica, para que qualquer pessoa possa vivê-la também. Em vez de marcações em fotos, a gente vai poder marcar um amigo num sonho recém-tido, para que ele também se enxergue dentro da história da qual foi o próprio protagonista. Computadores nos dão superpoderes, disse Alex Kipman, inventor contratado pela Microsoft. E por causa deles, os filhos dos nossos filhos vão nascer livres das amarras da bidimensionalidade. A gente acha curioso como uma criança de 3 anos tem facilidade para lidar com trocentas telas ou mexer no Instagram hoje, mas isso é absolutamente trivial perto da relação instintiva que os nossos netos vão ter com a tecnologia da realidade virtual. O próprio termo realidade virtual vai deixar de fazer sentido, uma vez que o virtual deixar de ser exceção para se tornar parâmetro. Já se tem falado em realidades mixadas e talvez o mais adequado seja se falar em diferentes tipos de virtualidades. O cientista Pierre Desjardins tinha uma utopia para a vida na Terra que assusta muita gente, prevendo um estágio de evolução caracterizado por uma membrana complexa de informação que envelopa o planeta e é alimentada por consciência humana. Mas isso deixa de ser assustador quando a gente se dá conta de que essa membrana já está sendo criada, de que essa utopia já não é mais tão distante, de que o mundo já está sendo reconfigurado pela convergência entre a tecnologia digital e o universo material. A gente levou alguns milênios para desenvolver uma linguagem simbólica capaz de suportar a imaginação, alguns séculos para começar a traduzir a natureza nos termos da ciência, e algumas décadas para misturar esses dois superpoderes, criando um meio e um código que nos permitissem recriar digitalmente tudo aquilo que é palpável. Alguns cientistas acreditam inclusive na hipótese de que o homem nunca encontrou vida extraterrestre porque, em determinado estágio da evolução, a civilização deixa de depender do mundo real e transfere toda a consciência para um universo criado a partir de regras próprias. Isso não soa um pouco como a promessa embutida na tecnologia da realidade virtual? Será que o Homo sapiens um dia vai conseguir se tornar independente da Terra?
O que vai acontecer quando, com a ajuda da inteligência artificial, a gente conseguir transformar todo objeto material conhecido em código binário, sendo capaz de recriar um mundo perceptível numa realidade virtual? Será que o resultado disso vai ser um meio ambiente inédito, onde as emoções e sentimentos que constituem a essência do ser humano vão poder florescer como nunca antes aconteceu, livres de impedimentos mundanos? Eu não sei as respostas, mas as perguntas em si já me deixam fascinado bastante. Se elas te inspiram a pensar também, deixa a tua pergunta ou teu comentário aqui embaixo. Revoluções cognitivas estão por vir. E é bom que a gente faça tudo quanto é pergunta agora, antes que apareça alguém dizendo que tem todas as respostas.